Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade hoje ao nosso curso, vamos trabalhar com o conceito de frações. Apesar de ser um conceito bastante simples, é um conceito que ainda tem alguma riqueza que possa ser explorada, talvez algum outro conceito, ou vocês não lembrem, ou realmente não aprenderam. É extremamente importante a gente trabalhar com esse conceito. O que é uma fração? Uma fração é um número que pode ser colocado na forma P sobre Q, com P e Q pertencente aos reais e Q diferente de zero. Um detalhe bastante importante aqui é que o Q nunca é zero, tá? Nunca se divide um número por zero. Então a gente pode bater muitas vezes na tecla, mas que fique claro, dividir por zero errou. Divisão por zero é um erro na matemática. Ele vai contra o primeiro mandamento da matemática, que é nunca dividirás por zero, tá? Bom, então uma fração, ele, por exemplo, pode ser um número da forma 4 quintos, 7 nonos, 1 terço, 9 terços, menos 7 sobre 4. Então, só para lembrar, né, esses números todos aqui, até menos 7 sobre 4, são números racionais. Mas a fração obrigatoriamente precisa ser racional? Não. Você pode ter frações com números que não são racionais. 7 sobre π, esse número com certeza não é racional. Tá? Raiz de 2 sobre raiz de 7 é racional? Não. É um número irracional. É um número real, isso aqui, né? 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 15 ainda é uma fração e não é racional. Então, para ser fração, não obrigatoriamente precisa ser racional. Pode ser qualquer número real que possa ser colocado na forma P sobre Q. Uma ideia bastante importante aqui que a gente tem do conceito de frações são o que a gente chama de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São as mesmas formas, muitas formas, né, que você pode representar um número. Por exemplo, número 2. Número 2, 2 sobre 1. Pode ser escrito como 4 sobre 2, 6 sobre 3, 8 sobre 4. P sobre Q qualquer. Tá? O bom das frações equivalentes é que você pode simplificar essas frações equivalentes. E ela vai representar o mesmo número. Por exemplo, imagine que você está no exercício resolvendo um problema e dê 14 sobre 4. Dá para tornar esse número uma fração equivalente menor? Às vezes você quer transformar isso numa fração equivalente menor. O que você faz? Você transforma os números da forma P sobre Q em o que a gente chama de primos entre si. Então eu reduzo ao máximo que eu posso o número de cima com relação de baixo em seus múltiplos. Então, por exemplo, o 14. O 14 ele é divisível por 2 e o 4 também é divisível por 2. Então, vem em cima dividido por 2, que dá 7, e o 4 dividido por 2, que dá 2. 7 e 4 não tem mais fatores em comum. 7 já é primo e 2 é primo. Mas 7 e 4 não tem fatores em comum. Quando ele não tem mais fator em comum, a gente diz que eles são primos entre si. Aqui nesse caso específico, os números 7 e 2 são primos, mas poderia, por exemplo, ter dado em cima, sei lá, 21 sobre 2. 21 não é primo, mas 21 e 2 são primos entre si. Por quê? Porque não tem mais fator em comum. Tá? Então, uma ideia aí para a gente conseguir fazer a simplificação é a ideia de decompor um número. Então, o conceito de decomposição de um número é extremamente importante para a gente conseguir identificar as frações equivalentes e quando a gente consegue fazer uma simplificação numa fração. E como é que a gente decompõe o número em produto de números primos? Então, a gente vai pegar o número e vai dividindo os números no conjunto de primos crescente. Então, por exemplo, 126. Eu vou primeiro dividir 126 por 2. Obviamente, a divisão tem que ser inteira. Se 126 for dividido por 2, eu divido. Se não for, eu vou subindo, né? Tento por 2, depois eu tento por 3, depois por 5, por 7, por 11. Por quê? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente são números primos. Então, a decomposição do número é sempre feita em relação aos primos. Se dividir por 2, eu não preciso dividir por nenhum número mais múltiplo de 2. Não preciso dividir por 4, por 8, por 6. Não preciso mais. Por quê? Quando você divide pelos primos, você está fazendo essa decomposição corretamente, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o número 126. Vou dividir por 2. Ele é divisível por 2? Por 2 é fácil saber, porque um número só é divisível por 2 se ele é par. Então, 6 terminado por 6 é par. Então, ele é divisível por 2. Então, vamos lá. Dividir por 2. Então, 12 por 2 dá 6.
6 por 2 dá 3. Sobrou 63. 63 é divisível por 2? Não. 63 é ímpar, não é par mais. Aí eu vou para o próximo primo, 3. 63 é divisível por 3? Como é que você sabe que um número é divisível por 3? O número vai ser divisível por 3 se você somar os números que o compõem, der o número divisível por 3. Por exemplo, ó, 6 mais 3 dá 9. 9 é divisível por 3, então 63 também é. Então 63 por 3 vai ficar 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1, então vai dar 21. 21 é divisível por 3? Só somar, ó. 2 mais 1 dá 3, 3 é divisível por 3, então é. 20 por 3 dá 7, 7 por 7 o próximo primo, né? 5. 7 dividido por 5, não. Quando que o número é divisível por 5? Quando ou ele termina em 0 ou em 5. Vou para o próximo primo, 7. 7 dividido por 7 é. Então 7 por 7 dá 1, pronto, acabou. Eu não faço mais a divisão. Como é que eu vou decompor esse número agora? Olha, então 126, ele vai ficar 2 vezes 3, vezes 3, vezes 7. Então, vou fazer o produto entre esses aqui. Uma vantagem aqui que eu posso fazer, ó, 3 vezes 3, eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, 126 vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Tá? Para que decompor? Porque aí agora eu posso trabalhar com as minhas frações equivalentes. Tá? O 126 eu já sei como é que eu posso decompor. Eu posso decompor o 126 assim, ó, como 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. O que eu faço? Eu venho aqui e decomponho o 165. O 165 é divisível por 2? Não, porque 165 ele não é par. Vou para o próximo primo, 3. 165 é divisível por 3? Então, você vem aqui, ó. 1 mais 6 dá 7. Mais 5, 12. Então, vai ser divisível por 3. Então, vamos lá. Ó, 16 por 3 dá 5. Sobra 1, 15 por 3 dá 5. 55 é divisível por 3? Não, não é. Próximo primo, 5. 55 é por 5 é, porque 55 termina ou em 5 ou em 0. Então, é divisível por 5. Dividir 5 por 55 por 5 vai dar 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1, dá 11. 11 é divisível por 3? Não. Qual o próximo primo? 7. O 11 é divisível por 7? Não. Qual o próximo primo? 11. 11 é divisível por 11? É. Sobrou o quê? Sobrou 1. Então, como é que a gente representa o 165? Como 3 vezes 5 vezes 11. Então, ó, 3 vezes 5 vezes 11. Dá para simplificar? Dá. Quem por quem? Ó, 3 por 3. Sobra o que em cima? Sobra 2 vezes 3 vezes 7. E o que embaixo? 5 vezes 11. Como é que você pode escrever isso aqui? Você pode escrever desse jeito, ó. 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3 dá 6. Vezes 7, 42. 5 vezes 11, 55. Então, 126 sobre 65 tem como fração equivalente construída por primos entre si, 42 sobre 55. Vamos próximo ali? 1024 por 140. Então, o que a gente faz? Decompõe 1024. Bom, 1024 é dividido por 2. Esse até, inclusive, ele é simples, porque 1024 vai daqui, ó, 512, 256, tarará, até chegar 2, vai dar 1. 1024, só para lembrar, ele é 2 elevado a 10. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes. Tá? E o 140 também é fácil da gente simplificar, né? 140 dividido por 2, que com certeza é dividido por 2, porque ele é par, vai ficar o quê? 14 vai dar 7. Sobra 1, né? Então vai dar 70. 70 por 2 também dá 35.
35, o próximo primo é 3. 5 mais 3 é 8, então 35 não é divisível por 3. O próximo primo, 5. 35 por 5 dá 7. 7 é dividido só por 7 agora e sobra 1. Então 140 vai ficar escrito como 2 vezes 2, 5, 7. O que a gente pode cancelar? Cancela um 2 com aqui, um 2 com aqui, sobra 2 elevado a 8, porque tinha 10, 5 vezes 7. Tá? 2 elevado a 8 é 256. 5 vezes 7 é 35. Então, ó, esses números aqui, ó, isso aqui, o 256 é primo em relação a 35. Tá? Então, nesse conceito aí, a gente reduz um número a uma fração, que a gente chama de fração equivalente, formada por primos entre si. Bom, a gente pode fazer operações com frações, né? Então, a primeira operação que a gente pode fazer é a operação da soma. Então, se eu der duas frações, a gente pode somar essas frações. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer na operação da soma é encontrar um denominador comum entre as somas. Não dá para você somar frações sem fazer o encontro do denominador comum. E uma forma de encontrar o denominador comum é encontrando o mínimo múltiplo comum, que é encontrando o MMC. Tá? Então, por exemplo, suponha que a gente quer fazer a soma desses dois números aqui. São duas frações. 1/7 mais 3 sobre 42. O que a gente faz? Primeira coisa é encontrar uma forma de reduzir essas frações aqui, encontrar um mínimo múltiplo comum entre elas, ou seja, colocar o mesmo denominador para poder fazer a soma. Vou ter que encontrar o denominador comum. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar o MMC entre o 7 e o 42. Tá bem? Bom, mas antes disso, né, antes de fazer o denominador comum, uma coisa que aí vai ser importante a gente fazer, antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos ver se não tem aqui antes os frações equivalentes. Porque se tiver, já vai facilitar a minha vida na hora de fazer a simplificação. Então, por exemplo, 1/7 já estão na forma de uma fração que não dá para reduzir mais. 1 e 7 já são primos entre si. Será que 3 e 42 dá para fazer essa redução? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar o 42, o 3 já é um primo, mas será que eu consigo decompor o 42 como um produto entre números primos? Então, vamos lá. Então, eu pego 42. Vou reduzir a fração equivalente. Então, 42 divido por 2, dá 21. Depois eu divido por quanto? O 21, ele é primo, ele é ímpar. Então, não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo. Qual é o próximo primo por 2? 3. Será que 21 dá por 3? Dá, porque 2 mais 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, então é divisível, né? Então 21 por 3 vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1, que é o próximo primo, que dá para dividir. Então 42 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 7. Então 3 sobre 42 ele pode ser escrito como 1 sobre 14. Tá? Porque simplifica, sobra 1, vai ficar 2 vezes 7, vai dar 14. Bom, então, isso aqui ele pode ser escrito como 1/7 mais 1 sobre 14. Ó, já simplifica na hora a gente encontrar um mínimo múltiplo comum. Então, sempre que possível, a gente faz como passo 1 a redução do número em sua fração equivalente, no qual a gente tem primos entre si. Então, o fator, eu consigo simplificar o máximo possível minha fração antes de fazer a soma. Pronto, agora a gente vai fazer o cálculo de 1/7 mais 1 sobre 14. 1 sobre 7 mais 1 sobre 14. Então, qual é o passo 2 aqui? A gente pode encontrar o MMC. MMC entre quem? Entre 7 e 14. Tá? Então, eu vou entre 7 e 14 e vou encontrar o mínimo múltiplo comum. Como é que eu encontro o mínimo múltiplo comum entre eles? Eu construo essa
barrinha aqui. Então, ponho o primeiro número 7, depois o número 14 e vou dividindo por primos até sobrar o número 1 nessa coluna e o número 1 nessa coluna. Então, primeiro, vamos lá. Qual é o primeiro primo que eu posso tentar dividir? 2. 2 é o primeiro primo. 7 dividido por 2? Não. Então ele desce, como 7 mesmo. 14 dividido por 2 é. Então 14 por 2 dá 7. Qual o próximo primo? 3. Algum deles é dividido por 3? Não, nenhum deles. Então não divide por 3. Algum deles é dividido por 5? Não, nenhum deles. Algum deles é dividido por 7? É. Inclusive os dois são divisíveis por 2. Então vem aqui dividido por 7. Então 7 por 7 vai dar 1, 7 por 7 vai dar 1. Paro. Por quê? Porque os dois chegaram em 1. Então, qual o mínimo múltiplo comum entre 7 e 14? É produto entre 7 e 2, que é 14. Então, o mínimo múltiplo comum entre 7 e 14 é 14. Então, para fazer o cálculo, o que eu faço? Calculei o mínimo múltiplo comum, que é 14. Vamos lá, então. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 1. Mais 14 por 14 dá 1 vezes 1 dá 1. Então, vai ficar 2 mais 1 sobre 14, que dá 3 sobre 14. Tá bem? Vamos fazer um próximo exemplo. 3, 14 mais 5 sobre 27. Primeira coisa, vamos ver se dá para a gente reduzir em frações equivalentes. Olha, 3 e 14 não dá para reduzir em frações equivalentes. Por quê? Quem é 14? Se você vier aqui no cantinho, fazer a conta, 14 vai ficar 2 vezes 7. Olha, não tem número que dê para simplificar mais. Então, 3 e 14 já estão como primos entre si. 5 e 27, 5 já é primo, né? Então não tem que fazer nada. E 27 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo. Também não dá para simplificar. Então 5 e 27 já são primos entre si. Tá? Então o próximo passo é calcular o mínimo múltiplo comum entre 14 e 27, que são as duas frações separadamente. Então, o mínimo múltiplo comum entre 14 e 27, a gente começa o quê? Como eu já fiz a redução aqui, vamos ver, olha, o 14 dá por 2 por 7 e o 27 dá por 3. Então, a gente vai começar com o primo 2, né? Porque tem um deles que tem o primo 2. Depois eu vou para o primo 3, o 5 não vai precisar usar, depois eu vou para o 7. Então, vamos lá. Então, o primeiro primo que eu faço divisão é 2. 14 dá por 2, dá quanto? 7. 27 dá por 2? Não, eu abaixo. Algum deles divide por 2 agora? Não. Próximo, quem que é? 3. 7 dá por 3? Não, eu abaixo. 27 por 3 dá quanto? 9. Dá por 3 ainda. 7? Não, abaixo. Dá 3. Dá por 3 ainda. 7 sobre 3 sobrou 1. Pronto, aqui eu não preciso operar mais. Acabou. Falta aqui. 7 dividido por 5? Não. 7 dividido por 7 é. Dividir por 7, sobra 1. Então, quem que é o mínimo múltiplo comum? Vou fazer o produto disso aqui. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Então, vai dar quanto? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, dá 54. 54 vezes 7. 7 vezes 4 vai dar 8, vai 2. Dá 35, dá 378. Então, esse produto dá 378. Então, aqui vai ficar 3, 7, 8, tá? Que é o mínimo entre 14 e 27. Olha, pra você ver, não deu para reduzir mais. Então, vamos lá. Agora fazer a conta, né? 378 dividido por 14 dá 27. Porque, na verdade, 14 e 27 são primos entre si. Então, 378 por 14 dá 27. Então, vai ficar 3 vezes 27 mais 378 por 27 vai dar 14, mais 5 vezes 14. 3 vezes 27 vai dar, 3 vezes 7 dá 1, vai 2, dá 81, mais 5 vezes 14 vai dar
0 vezes 2 vai dar 70. 378 vai dar 1, 7 mais 5, 151 dividido por 378, tá? Então, aquela fração dessa soma. Como exercício, decomponha, veja se é possível simplificar, simplifique, se possível, né? 151 por 378, tá? E aí a gente pode fazer outras somas, né? Por exemplo, esta soma aqui. Eu não vou fazer a soma toda, eu vou calcular só o MMC entre esses números aqui. A pergunta que eu faço primeiro é ver se dá para a gente fazer uma simplificação antes. Então, passo 1, só para lembrar, é reduzir em frações que são primos entre si. Então, o 3 sobre 45, a gente já está craque fazer isso, né? Então, 45 é 9 vezes 5. Então, é 3 vezes 3 vezes 5. Dá para simplificar? Não. Não dá. Né? O aluno pode até querer chegar a fazer isso aqui, né? Cortar 3 com 3. Mas isso é um absurdo, né? Isso não pode fazer. Deixa eu apagar, né? Porque vai que queira fazer uma coisa dessa. Então, vai ficar 13. 3 vezes 3 vezes 5. Mais 7. 28 dá o quê? 28 é 4 vezes 7. Opa! Dá para simplificar. Então, na verdade, o que eu tenho é 13 sobre 45 mais 1 sobre 4. Então, passo 1 está aqui. A gente fez a redução. No passo 2, vamos calcular o MMC. O MMC vai ser calculado entre quem? Entre 4 e 45. Então, vem aqui o 4, vem o 45 e vou começar a dividir por primo. Qual o primeiro primo que eu divido? 2. Porque o 4 é divisível por 2. Então, 4 por 2 dá o quê? Dá 2. 45 não é o abaixo. Por 2. 2 é dividido por 2 sobrar 1. Aqui 45 não é o abaixo. Pronto. 45 é por 3? Porque 45 mais 3 dá... 4 mais 5 dá 9, que divide por 3. Também aqui divido por 3. Então vai dar 1. 45 por 3 dá 15. Ainda dá por 3. Aqui só vou baixando, né? Porque aqui já não tem que fazer mais nada. 15 por 5 dá 5. O próximo primo é o 5. Sobra 1, sobra 1. Então vai ficar o quê? 2 vezes 2, então vou fazer o produto aqui para achar o MC. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 3, vezes 5. 0, vai 3, 15, dá 180. Então, o MC entre 145, entre 45 e 4 vai dar 180. Então, agora o passo 3, como exercício aí, fazer a soma. Tá? E a soma vai ficar o quê? 13 sobre 45 mais 1/4, que vai dar alguma coisa, 180, né? Então, achar a resposta aqui, para poder fazer o cálculo. A segunda operação que a gente tem aqui é a operação da multiplicação. Como é que é a operação da multiplicação? Da multiplicação é mais fácil, né? A multiplicação a gente faz o quê? É o produto entre os elementos de cima e os elementos de baixo. Então, vai ficar o quê? A vezes C vezes B vezes D. Então, é em cima vezes embaixo. Então, faço o produto dos elementos que estão em cima vezes o produto que estão embaixo. Então, por exemplo, suponha que eu faça essa simplificação, esse produto aqui. Então, eu posso multiplicar 23 vezes 2 vezes 14 vezes 7. Falar, professor, por que você não fez a conta? Porque vamos ver se a gente consegue fazer a simplificação antes de eu fazer o cálculo. Tá? 23. 23 já é um número primo. Não dá para fazer mais nada. Aqui 2
Mas 14 dá para a gente simplificar. Por quê? O 14 eu posso escrever como 3 vezes 7. Vezes 7. O que eu faço? Ó, tem o 2 aqui e o 2 aqui. Então vai ficar, ó, 23. 7 vezes 7 dá 49. Aqui é a mesma coisa lá. Vamos lá? Então 7 vezes 8 vezes... Aqui, ó, antes de eu fazer o produto, já posso simplificar. Por quê? 9, 3, eu posso escrever 9 como 3 vezes 3 sobre 3. Ó, cancelo. Então vai sobrar 7 vezes 3 vezes 8. 7 vezes 3 dá 21 sobre 8. Tá? Então, uma observação importante aí é o seguinte. Se possível, simplificamos os números antes de fazer o cálculo, né? Ou após fazer o cálculo, a gente faz a simplificação. Mas se puder fazer a decomposição e simplificar antes, você já ganha alguns passos na fazer o cálculo. A próxima operação é a divisão. Como é que a gente opera sobre a divisão, né? Então a divisão eu pego uma fração, essa fração aqui, e divido por uma outra fração. Então como é que a gente faz a operação? Então tem duas formas de fazer que vai dar a mesma resposta. Eu pego, mantenho de cima e multiplico a que está aqui embaixo invertido. Então, ó, aqui estou pegando um AB, estou pegando aqui divido por CD, né? Então eu inverto. Então multiplico por D sobre C. Tá? Então a divisão do número desse tipo vai ficar o quê? AD vezes BC. Ó, então na verdade eu reduzi a minha divisão por um produto entre duas frações. A divisão entre frações como produto entre frações. Ou faço assim, que é a mesma coisa também, essa regrinha do produto. Então, ó, eu faço a de cima vezes a de baixo, coloco em cima, e B vezes C e coloco embaixo. Tá? Então, por exemplo, vamos resolver essa expressão aqui. Então, eu gosto mais de fazer do jeito de multiplicar pela fração de baixo invertida. Então, vai ficar o quê? Aqui em cima vai ficar 7 terços vezes... E aqui vai para cima como 5 quartos. Aí, ó. Dá para simplificar? Não. Não tem simplificação para fazer aqui, porque todos são números primos entre eles. Então vai ficar o quê? 7 vezes 5 dá 35. 4 vezes 3 dá 12. Certo? Aqui, ó, uma próxima aqui. 7 oitavos dividido por 4. O que eu faço? Você fala, professor, mas aqui embaixo não tem uma fração. A gente coloca. Se não tem um número nenhum embaixo, a gente põe. Quem que é? 1. Tá? Então é 7 oitavos dividido por 4 sobre 1. Então aqui vai ficar 7 sobre 8 vezes 4 vai embaixo, 1 quarto. Tá? Eu multiplico invertido. Eu inverto a posição. Então vai ficar o quê? Não dá para simplificar, porque eu tinha que explicar em cima, né? Então aqui vai ficar 7, 8 vezes 4, 32. Aqui é 1 dividido por 1 terço. Tá? Você fala, professor, não tem também a fração. Então a gente escreve o 1 como 1 dividido por 1, isso tudo por 1 terço. Tá? Só para poder jogar na fração. Então vai ficar 1 sobre 1 vezes 1 terço, ele vai invertido, então vai ficar 3 sobre 1, que vai dar 3 sobre 1, que é 3. Tá? Então refaça a conta aí, fazendo essa operação assim, né? Usando a regrinha do produto do de cima com o de baixo de tudo, dividido pelos produtos que estão no meio. Bom, então a gente pode fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos operar uma conta maior. Vamos resolver essa expressão aqui. Como é que eu resolvo essa expressão aqui? Então, o primeiro passo a resolver essa expressão, a gente resolve primeiro quem está dentro. Vou resolver primeiro isso aqui, né, que está dentro do parênteses. Então, a gente primeiro resolve a soma, depois a gente faz a multiplicação. Então, na soma, então só para lembrar, primeiro passo, aqui é muito simples, então a gente já vai tentar fazer direto. Ó. Primeiro passo, dá para simplificar? Não, porque 7 terços já são primos entre si, e aqui é 1 quinto, também já é primo entre si. Então a gente vai encontrar o mínimo de comum entre 3 e 5. Ó. 3 e 5 são primos entre si. Quando a gente tem números que estão primos entre si, o mínimo de comum é o produto entre os números. Tá?
Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15. Se você está em dúvida, você vem aqui no cantinho e faz o cálculo, como eu ensinei, do mínimo múltiplo comum. Coloca o primeiro, coloca o segundo e vem dividindo. Qual o primeiro primo a dividir? 3. Sobra 1, baixo 5. 5, baixo 1, 1. 3 vezes 5 dá 15. Então é 15, é. Então 15 dividido por 3 dá 5, então vai ficar 5 vezes 7, mais 15 por 5 dá 3. 3 vezes 1. Que vai dar 35, mais 3 sobre 15, que dá 38 sobre 15. Tá bem? Então a gente já sabe que essa quantidade aqui vale 38 sobre 15. Quantidade toda ali. Embaixo também tem uma soma. Vamos fazer já? Porque depois a gente já faz o cálculo todo junto. Então 1 menos 7. Ó, também não dá para fazer simplificação nenhuma, já são primos entre si. Do mesmo jeito, ó, 2 e 7 são primos entre si, então o mínimo múltiplo comum entre eles já é 2 vezes 7, que é 14. Se está em dúvida, vai lá no canto e faz a conta. 14 sobre 2 dá 7. Então 7 vezes 1, menos 14 sobre 7 dá 2, 2 vezes 1. Vai ficar 7 menos 2 sobre 14. 7 menos 2 dá 5 sobre 14. Tá? Então, aqui tem pouco espaço, né? Deixei muito pouco espaço. Então, essa fração ela vai se reduzir ao quê? Ela vai reduzir a 38 sobre 15 vezes 2 sétimos dividido por 5 sobre 14. Tá? Bom, então a gente faz o quê? 38 sobre 15 vezes 2 sétimos. Em cima, isso aqui tem em cima, embaixo a gente multiplica invertido. 14 sobre 5. Tá? Aí se pergunta, dá para simplificar? Vamos ver. O 38. O 38, se a gente vier no cantinho aqui, ó, ele dá por 2, vai dar 19 vezes 2. Então vai ficar 2 vezes 19 sobre... Deixa eu apagar aqui, fazer um pouquinho mais abaixo. Vai ficar 2 vezes 19 vezes 2. Aqui 15 vezes 7 vezes 14 é 2 vezes 7 sobre 5. A única coisa que dá para cortar é 7 com esse 7 aqui. Tá? Então vai ficar o quê? 1, 2, 3. Então vai ficar 8 vezes 19. 5 vezes 5 vezes 15. 5 vezes 5, 25 vai 2, dá 75. 8 vezes 19. 8 vezes 9 dá 72. 8 vai 7, né? Dá 152. Dá 152 por 75. Tá? Então essa soma vai dar 152 por 75. Tá? Bom, a próxima coisa interessante aqui da nossa fração é que a gente pode representar a fração na forma decimal. Bom, então a gente tem dois tipos de fração. A gente tem a fração que tem representação decimal exata, tá? Então se a divisão for finita, e ela é aproximada se a divisão não for finita, tá? Se você tiver divisão e a divisão for sendo feita, tá? Ou seja, você divide 1 sobre 3. Então 1 sobre 3 vai dar 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se você parar, você está aproximando. Porque continua tendo números depois de depois do 3, tá? Então, por exemplo, olha, 7 sobre 8. Dá para a gente representar na forma decimal? Tá, sempre dá. Mas é exata ou aproximada? A gente faz divisão, né? Faz a divisão. Quando a gente faz a divisão de 7 sobre 8, né? Vai fazendo a conta, você descobre que 7 sobre 8 vai dar 0,875. Tá? Então,
como é que você faz a divisão? Você pega 7, tenta dividir por 8, não dá. Coloca um zero, 0, então 70 por 8 dá o quê? Dá 64, sobra resto 6, então dá 8. Vai fazendo a conta. Então 7 por 8 dá 0,875. Então a divisão deu uma divisão finita, ou seja, parou de ter número, então 7 sobre 8 tem como representação decimal exata 0,875. Agora 1/3. 1/3. Você vai dividir no terço, vai dar 0, dá 10, dá 3. Sobra 0, 3. Sobra 0, sobra 1, 3. 3, 3, 3. E vai embora. Então 1/3 tem como representação decimal 0, 3, 3, 3 e vai embora. Então essa aqui ela é apenas aproximada, porque quando você faz a representação, se em algum momento você para de representar um número, parou aqui, você tem só uma representação aproximada. Tá? Bom, e o contrário? A gente pode pegar o decimal e representar na forma de fração? Então, dado um número que está na forma decimal, pode virar fração? Também pode, de modo bastante simples, né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, imagine que eu tenho um decimal que está na forma finita aqui, ó, 0,25. O que eu posso fazer? Eu escrevo 25 e divido por 100. Então, 0,25 é 25 sobre 100. Você fala, professor, mas eu não estou acostumado a escrever 0,25 com 25 sobre 100. Você está acostumado a escrever em qual forma? Na forma de fração equivalente, qual você reduz ela ao máximo que você pode em números primos entre si. Então, o que você faz? Você escreve o 25 você mantém, mas o 100 você escreve como 25 sobre 4, vezes 4. Então, você cancela o 25 com o 25, sobra 1, 4. Tá? Como é que você faz isso aqui em fração decimal? Você faz a mesma coisa. Você escreve 273 e divide por 100. Por quê? O que você fez? Olha, não tem dois números após a vírgula? Então você anda com a vírgula duas vezes, e divide pela quantidade que você andou a vírgula. Se andou a vírgula 2 vezes, você divide por 100. Se você tivesse andado 3 vezes, sei lá, você escreveria isso aqui assim, ó, como 2, 7, 3, 4. Quantas vezes teve que andar com a vírgula? 1, 2, 3. Então divide por 1000. Às vezes dá para você simplificar. Então, por exemplo, aqui dá dividir por 2, certeza absoluta. Ó, dá por 2. Então aqui vai ficar dividindo isso aqui por 2. Aqui embaixo vai dar 500, isso aqui é fácil. Por 2 vai dar 27, por 2 dá 13, sobra 1, 13. Opa, desculpa. Aqui. Então sobra 1, 13. 13 por 2 dá 6. Dá 1367. Tá? Dá por 2 não dá mais. O 500 só é divisível por 2, múltiplos de 2 e de 5. Então não dá mais para ficar. Então pode ser escrito assim, ó, com 1367 dividido por 500. Tá? Aqui, ó, esse aqui. 202. Como é que a gente escreve na forma de fração? Ó? 202 dividido por 100. Porque eu andei 2, 0 depois da vírgula. Dá para simplificar? Isso aqui dá por dividir em cima e embaixo por 2. Então vai ficar o quê? Vai ficar 101 sobre 50. Dá para dividir o de cima ainda? Não. Não dá mais. Para simplificar, porque o de baixo só tem divisão por 2 e por 5. Tá bem? E a pergunta dos decimais infinitos, as dízimas, né? Os decimais infinitos, dízimas, são aqueles que se repetem. Tá? Os que não se repetem não são dízimas. Então a gente não consegue escrever ele na forma de fração de modo exato. A dízima ela é escrita de modo exato. Tá? A dízima, apesar da representação decimal dela não ser exata, a representação dela na forma de fração é exata. Então o que é a dízima? Então aqui é um exemplo de dízima simples. Olha. Então
Você pega essa dízima simples aqui, ó, 03333, simples, está repetindo, isso aqui é chamado de período. Então o que se repete é o período, ó. Então o período aqui é o 3. A outra dízima simples também. Ó, o que se repete? 23, 23, 23, período 23. A outro período aqui, ó, 245, aí, tá vendo? 245. Você fala, professor, essa aqui é dízima simples também? Porque depois da vírgula que importa, né? Tá repetindo 5, 5, 5, 5, 5. Tá? Então, só um detalhe, a gente separa a parte inteira da parte após a vírgula. Então, para a gente representar a dízima, a gente se preocupa só com a parte após a vírgula, porque a gente pode escrever isso aqui como 2 mais 0,5555 e vai embora. Tá? Bom, então como é que a gente representa a dízima simples? A dízima simples é muito fácil de representar. Tá? Depois que a gente separa a parte inteira da parte da dízima. Então a gente vai representar a dízima como sendo o período dividido por tantos noves quanto o número do período. Então, por exemplo, você pega o período aqui. O período é 3, porque é o 3 que repete. Não é 33 nem 333, é 3. Tá? Porque o 3 está repetindo. Então, nesse caso, o período é 3. Então, como é que a gente faz o cálculo? Então, 3, que é o número que se repete, ou período, dividido pelo tanto de noves que tem números do período. Então, quantos números tem no período? Só tem um. Só um. Porque o período é formado só pelo número 3. Então, pego o 3 e divido por 9. Então, isso aqui vai dar 1/3. A outra, 0,23, 23, 23, 23. Então, o que é isso aqui? Qual é o período? O período é 23, porque o 23 se repete. Então, como é que eu represento esse número? Eu pego 23, divido por quanto? Quantos números tem no período? Tenho 2 números no período. Vou dividir pelo quê? Por 2 noves, ou seja, 99. Se tivesse 3 números no período, eu dividiria por quê? Por 4, por 3 noves, e assim sucessivamente. Tá? E agora um número que tem uma parte inteira mais um pedaço da dízima. O que a gente faz? A gente separa. Separa a parte inteira mais a dízima. E aí, então, como é que fica? Ó, 2 a gente deixa assim mesmo, né? Aqui não foi feito o cálculo. Vamos lá, então. Então vai ficar o quê? 2 mais 55. 0,5555. Qual é o período aqui? O período é o 5, que é o 5 que repete. Então, e quantos números tem no período? Só 1. Então vai ficar 5 dividido por 9. Tá? Quer deixar assim? Aí muita preguiça, né? Vamos fazer o cálculo. Então, vamos continuar o cálculo aqui. Como é que a gente faz o cálculo? Aqui é um número como se fosse 1, né? Então, qual que é o mínimo entre 1 e 9? É 9, porque 9 são primos entre si, então a gente faz o produto. Vai ficar 9, ó. 9 dividido por 1 dá 9 vezes 2. Então, 9 vezes 2 mais 9 por 9 dá 1. Então, 5 vezes 1 vai dar 18 mais 5 sobre 9. 18 mais 5 vai dar 23 sobre 9. Tá? Bom, a próxima é a dízima composta. O que acontece com a dízima composta? A dízima composta possui o que a gente chama de um antiperíodo. Tá? Então, por exemplo, olha, esse número aqui é uma dízima composta. Olha, é 0,58777777. Ó, o antiperíodo dele é isso aqui, 58. E o período é 7. Tá? Então, o 7 que está repetindo. Aqui. Qual o número aqui, o antiperíodo? É 35, ó, lá de baixo. Qual o período? É 4, porque o 4 está repetindo. E essa aqui, você fala, professor, isso aqui numa dízima simples, não está repetindo 2, 3, 5, 2, 3, 5. Não, olha bem. O que importa é o número depois da vírgula. Então, se esquece o que está antes da vírgula, só preocupa o que está depois da vírgula. Olha, é 35, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Então, ó, esse aqui é o antiperíodo e o período é 2, 3, 5, 2, 3, 5. Tá? Então, de novo, como é que a gente escreve esse número aqui? Então, para a gente representar na forma de dízima, eu escrevo a parte inteira mais a parte com 0 seguido com os números depois da vírgula, tá?
Tá certo? Bom, então vamos lá. Como é que a gente encontra a representação decimal de uma dízima composta? É simples, mas a gente tem que fazer um pouquinho mais de detalhes do que a dízima simples, né? Nessa dízima composta vai dar um pouquinho mais de detalhe. Então a gente tem que separar duas coisas. Primeiro, o período e o antiperíodo, né? Então quem é o antiperíodo? Você pega esse elemento aqui. Então quem é o antiperíodo aqui é 58. Então 58 é um antiperíodo. E quem é o período? O período é 7. Tá? Então a gente localiza o período e o antiperíodo. Passo 2. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai construir o período com o antiperíodo com o período. Quem é o antiperíodo com o período? Então vai ficar 58 seguido de 7. Então 587. E o antiperíodo é quem? 58. Então a gente vai fazer a diferença entre o antiperíodo com o período. Então 587 menos 58. Que deu quanto? 529. Tá? E aí a gente vai usar a seguinte fórmula. Tá? Diminuir aqui o zoom aqui para a gente pôr tudo junto aqui. Como é que é a fórmula? Ó, a fórmula vai ser o seguinte. Eu vou pegar o antiperíodo com o período, menos o período, a conta que eu fiz aqui no passo 2. Então vai dar 587 menos 58, dividido por tantos noves quanto período, seguido de tantos zeros quanto não período. Então vamos lá. Olha, quantos quantos números que tem o período? O período só tem um, que é o 7. Tá? Então vai ficar 9. Quantos números tem um antiperíodo? Tem 2. Então é 9 seguido de 2 zeros, que é a quantidade de números que tem o antiperíodo ou não período. Tá? Então vai ficar 587 menos 58 dividido por 900. Então a representação daquele número lá é 529 dividido por 900. Tá bem? Vamos fazer um exemplo aqui? Então vamos lá. Olha. Então, como eu falei, esse número a gente escreve assim, não? Como 2 mais 0,35235 e vai embora. Então, quem a gente tem que escrever ou decompor na forma de dízima é o número 0,35235 e vai embora. Então, qual o primeiro passo? Então, o passo 1 é separar o antiperíodo, que é 35, e o período, que é 235. Olha como é que é grande esse número aqui. Tá? A gente vai no passo 2, ó. Eu vou fazer o que? Período, o antiperíodo seguido do período, menos o antiperíodo, que é quem nesse caso aqui? Então, o antiperíodo seguido do período, né? Então, o antiperíodo seguido do período, a gente escreve como 35 seguido por 235. Tá? Vai ficar 35 seguido por 235. Menos o antiperíodo, que é 35. Então, isso aqui vai dar 35200, ou seja, 35.200. Aí a gente foi para o passo 3. O que é o passo 3? O passo 3 é o antiperíodo seguido de período menos antiperíodo, dividido por tantos noves quanto período. Então, quantos números tem no período? 1, 2, 3. Então, vai ficar 9, 9, 9, seguido de tantos zeros quanto o antiperíodo. Então, quantos números tem no antiperíodo? 2. Então, seguido de 2 zeros. Tá? Então, aqui, essa conta que já foi feita em cima, então vai ficar 35.200, embaixo 99900. Olha que bom que aqui, ó. A gente já pode vir aí simplificar. Então vai ficar 352 dividido por 999. Tá? Certo? Então ficou 352 dividido por 99. Curiosamente, você fala, professor, mas isso aqui não deu uma dízima simples? Deu. Olha que coisa legal.
Se a gente tivesse percebido aqui diretamente que aqui a gente tinha aqui, ó, porque a gente imaginou que a gente podia escrever como 2, 3, 5, 2, 3, 5. Mas perceba aqui, ó, eu podia ter escrito assim, ó, 352, 352, tá vendo? Isso aqui vira uma dízima simples. Então, dependendo de como você encara um número, ele pode... uma dízima simples pode ser escrita também com uma dízima composta, e as fórmulas, elas se relacionam diretamente, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí, na hora de fazer o cálculo. Então deu 352 sobre 99,999, que também vale como a fórmula da dízima simples, então a gente faz a conta, né? Então vai ficar 2,35, isso aqui vai virar o quê? Vai virar 2 mais 352,999. Tá? Então, tirando o mínimo aqui, né? O mínimo é 999. Então, 999 vezes 2, só fazer o cálculo aí, vai dar 1.998 mais 352, né? Vai dar 0, vai 1, vai dar 5, vai 1, vai dar 3, 2.350 dividido por 999, tá? Então a representação daquele número ali, ele é 2.350 dividido por 999. Bom, uma outra coisa interessante aí é a notação científica. A notação científica a gente olha isso como potências de 10. Bom, então, por exemplo, imagine que a gente quer representar um número 23. Então, antes de a gente escrever isso na notação científica, vamos escrever ele, decompor ele em potência de 10. Então, como é que a gente pode escrever o número 23 usando potência de 10? Olha, é aquilo que a gente aprende lá na escola primária. A gente escreve os números de 0 até 9 e depois escreve os decimais. Então, 23 você pode decompor como 20 mais 3. Qual a vantagem de fazer isso? Bom, 3 vezes 10 a 0. Porque 10, qualquer número elevado a 0 dá 1. E 20 você pode escrever como 2 vezes 10. Por exemplo, 275. Você pode quebrar ele no número 5, né, que é o número, mais 270. 270, você pode escrever ele como 200 mais 70 mais 5, certo? Ó, unidades, decimais, centenas. Unidades, decimais e centenas. Bom, como é que você pode escrever o 200? O 200 você pode escrever como 2 vezes 10 ao quadrado. O 70 como 7 vezes 10. O 5 como 5 vezes 10 a 0. Então, olhe bem, você tem as potências crescendo, ó, 0, 1, 2. Tá? A gente pode fazer a mesma representação agora, olhando como potência de 10 com um número que tem vírgula. Então, por exemplo, ó, o número 0.035. Como é que a gente pode representar? Isso aqui já vai ser a notação científica que a gente tem, tá? Então, a gente pode andar com essa vírgula aqui. Então, eu ando com a vírgula aqui, eu vou ter que andar 2 casas para a direita. Então, entendeu? 1, 2. Então, como eu vou andar 2 casas para a direita, eu vou multiplicar por 10 a menos 2. Então, vai ficar 3 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Na notação científica, o número que aparece antes da vírgula, ele é um número que varia entre 1 e 9. Tá? Da notação científica, entre 1 e 9. Por exemplo, o número 1 é 10,75. O que eu faço? Eu vou andar com a vírgula, se é entre 1 e 9, eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, se eu andar com a vírgula para a direita, eu multiplico por 10 elevado a 1. Então, se anda com a vírgula para
desculpa, a vírgula para a esquerda. Se eu ando com a vírgula para a direita, eu multiplico por 10 elevado a uma potência negativa da quantidade de vezes que eu andei com a vírgula para a direita. Então aqui eu andei uma, duas, multipliquei por 10 a menos 2. Aqui eu andei com a vírgula para a esquerda, tá? Então vou multiplicar por 10 elevado a 1. Aqui, ó, 623,47. Eu vou andar com a vírgula uma, duas vezes, tá? Vou andar com uma, duas vezes. Deixa eu apagar aqui para não ficar feio, né? Então vou andar uma, duas vezes. Então vou multiplicar por 10 ao quadrado. Ó. Então, 6,2347 vezes 10 ao quadrado. Então, por exemplo, vamos representar esse número na forma científica. Então vou ter que andar o quê? Com a vírgula para a esquerda. Tá? Então vou trazer daqui para cá. Então vai ficar menos 5,034 vezes 10 a primeira, ou 10, que é a mesma coisa, né? O sinal a gente mantém, tá? 0,033. Então vou ter que andar com a vírgula uma vez, duas vezes. Então aqui vai ficar 3,3 vezes 10 a menos 2, porque eu tive que andar com a vírgula duas vezes para a direita. Ainda assim, né? Como é que eu represento isso aqui agora na forma decimal? Aqui já está na unidade científica. Como é que eu represento isso aqui na unidade decimal? Então, ó, 10 a menos 1, né? Então, você pode aqui fazer a divisão ou perceber o seguinte. Aqui não é 10 a menos 1? O que eu fiz para chegar a 10 a menos 1? Eu andei com a vírgula para a direita, como foi feito aqui, né? Ó, se aqui eu andei com a vírgula para a esquerda, aqui eu vou fazer o processo invertido, tá? Então vamos escrever isso aqui, ó, 2,37 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,1, tá bem? Essa é a mesma coisa do que a representação desse número aqui. Então você vai fazer o produto de 2,37 vezes 0,1. Fazendo a conta, isso aqui vai dar 0,237. Tá? Então, se você olhar o processo que você fez, olha, se aqui, para chegar nesse número aqui, você pegou o 0,237 e andou para a direita, tá? Então, você andou para a direita, para chegar aqui, você tem que andar para a esquerda. Então, para eliminar esse menos 1 aqui, o que eu faço? Sem precisar fazer aquele cálculo lá, eu ando com a vírgula para a esquerda. Então, isso aqui vai ficar 0,237, que é o mesmo cálculo. E aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou andar com essa vírgula para a direita. Então, vai ficar 2,45 vezes 1, 2, 3, 4. Então, ó, quando eu faço esse produto aqui, vai ficar 24500, certo? Quando você for fazer a conta, é 2,45 vezes 10.000, vai dar 24.500. O que eu posso fazer sem precisar fazer esse cálculo aqui? É só perceber como é que eu posso andar com a vírgula. Então, eu posso andar com a vírgula de que jeito? Eu posso andar com a vírgula para a direita e vou removendo as potências. Então, vai ficar 2, 4, 5. Então, ó, a vírgula estava aqui, ó. 1, 2, professor, acabou para andar. A gente põe 0. Então, vai ficar, ó, a vírgula 1, 2, 3, 4. Então, você andou a quantidade de vezes necessária. Então, você tem a representação deste número aí na forma decimal, tá? Bom, então, por enquanto é só e a gente continua na próxima aula. Obrigado.